Oi, pessoal! No nosso vídeo desta terça, eu trouxe aqui alguns artigos para mostrar como poderemos escrever a seção de resultados e discussão. Primeiro, vamos entender onde fica essa seção no seu trabalho. Geralmente, ela é a quarta seção do artigo. Eu estou aqui com esse modelo que eu trouxe para vocês verem, e aí eu tenho aqui o título do trabalho, ele foi escrito aqui por esses autores. Na sequência, eu tenho um resumo aqui em português e tenho um resumo em inglês. Os autores aqui entram com a introdução, vamos perceber aqui que na sequência eles entram aqui no referencial teórico, né? Aqui vão falar sobre o assunto, trazendo aqui vários autores que tratam sobre essa temática. Depois, quando eles saem do referencial teórico, eles vão apresentar os procedimentos metodológicos do trabalho e depois dos procedimentos metodológicos vai aparecer essa seção que a gente vai conversar hoje, que é uma seção de resultados e análises. Esse nome aqui você pode encontrar bem diferente nos trabalhos. Você pode encontrar resultados e discussão, análise e discussão de resultados. Você pode encontrar, então, de diversas formas aqui esse nome de seção. Veja que nessa seção eles vão trazer os resultados, a gente vai analisar depois com mais detalhes, então eles vão trazendo o resultado e já vão fazendo a discussão aqui logo abaixo de cada resultado. A gente vai já interpretar aqui como foi que eles fizeram nessa discussão aqui no passo a passo. No entanto, você pode encontrar artigos que têm uma formatação diferente dessa que eu estou mostrando aqui para vocês, e aí, dependendo do estilo do periódico, ela pode ser também a terceira seção do seu trabalho. Aqui, no caso, foi a quarta, como eu mostrei para vocês, mas ela pode ser a terceira. Aqui, nesse exemplo desse artigo, né, um artigo falando sobre a avaliação do nível de ansiedade, escrito aqui por esses autores, você percebe que o resultado de discussão não é a quarta seção do artigo, e sim a terceira. Então, os autores entram aqui com um resumo, depois vem um resumo em inglês. Veja que eles entram aqui na sequência, na introdução, a introdução sempre é a primeira, mas após a introdução, eles vieram para o método. Então, introdução, método, e só depois aqui eles vieram para o resultado. Agora, o que é que você vai perceber? Que esse segundo exemplo aqui, ele é diferente do primeiro, porque eles trazem os resultados aqui e na sequência é que eles fazem a discussão, olha, em outro ponto. Então, diferente daquele primeiro, porque naquele primeiro eles trazem os resultados e logo abaixo do resultado, olha, já vai fazendo a discussão. Então, o que é importante no primeiro momento, você entender como é a estrutura do seu trabalho. Se a sua instituição ou seu professor, como é que ele quer esse estilo? Se ele quer que o resultado ele seja discutido logo abaixo de quando ele é apresentado, ou se haverá uma sessão separada de discussão após você apresentar aqui os resultados. Quer dizer, você não vai colocar um abaixo do outro, né? Você vai fazer uma sessão separada só mesmo de discussão. E aí, pessoal, a partir desse entendimento, dessa definição, como é que vai ser a estrutura do seu trabalho, aí você vai começar realmente a se organizar para escrever. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo de análise que a gente vai fazer. A gente está aqui com um trabalho sobre o humor, né, efetividade da propaganda e as mulheres, um experimento no Facebook. Então, um trabalho aqui escrito por esses autores, e aí vamos ver aqui como foi que eles organizaram, né, como é que esses autores organizaram a questão da discussão dos resultados. Eu tenho aqui a introdução, na sequência, eles entram aqui depois do resumo, eles entram com a introdução. Aqui, logo após, eles iniciam com um referencial teórico, né, trazendo um referencial. Depois do referencial, eles vão apresentar o método, certo? E após o método, eles vão trazer aqui exatamente a questão dos resultados. Então, veja que nesse título aqui, eles já colocaram a apresentação e discussão dos resultados. Esse título aqui, ele é bem comum, né? Assim, aparecer nos trabalhos. Realmente, a sessão você abrir com esse título, né? E aí, pessoal, como é que a gente vai realmente organizar isso daqui? Você pode começar o seu texto escrevendo algo sobre o assunto.
certo? Então, se você quiser falar, de uma forma geral sobre aquele assunto, ou sobre como aqueles dados foram coletados aqui de forma rápida, você vai e escreve sobre isso, e aí você já vai começar a mostrar os dados que você coletou, né? Essa pesquisa aqui é um estudo quantitativo, ou seja, é uma pesquisa que foi feita com muita gente. Esses autores aqui, eles coletaram dados com 260 pessoas, né? E aí eles utilizaram uma estatística para analisar esses dados. Então, quando você faz uma pesquisa com muita gente, você vai fazer geralmente um questionário, né? Então, na quantitativa, pesquisa quantitativa, você precisa definir isso daí primeiro, né? Como é que você vai coletar esses dados. E aí, geralmente, a gente coleta numa pesquisa quantitativa com muita gente, a gente coleta esses dados por meio de um questionário, mas pode ser um outro instrumento. E você precisa definir também, antes de você começar realmente a escrever aqui, qual é o programa que você vai utilizar para analisar esses dados. Se você vai utilizar, por exemplo, o Excel, se você vai usar o SPSS, né? Então, você vai definir o programa de estatística que ele vai ser responsável, né, por dar esses dados aqui para você, né, a partir das informações que você inseriu ali diante da sua coleta. Vejam que no primeiro momento eles apresentam os resultados em tabela. Então eu tenho aqui, olha, uma tabelinha já apresentando o primeiro dado que eles fizeram, que foi a frequência e testes que quadrado. Eles apresentam isso daqui. Se você tiver dúvida de como ilustrar, se será tabelas ou gráficos, é interessante você olhar em pesquisas já publicadas, parecido com o que você fez. Então, se eu fosse olhar trabalhos anteriores que mostraram esses dados aqui de frequência e testes Q quadrado, eu iria ver que eles apresentam esses dados por meio de uma tabela nesse modelinho aqui. E aí você vai fazer parecido no seu trabalho. Qual tipo você vai identificar? Qual tipo de ilustração que eles utilizaram? E aí você vai ter uma ideia de como é que você vai organizar seus dados. Pode seguir o mesmo modelo de ilustração de trabalhos já publicados, fazendo uma adaptação apenas aqui para os seus dados. Então não tem problema, né, você pegar o modelo de outras tabelas, né, para você fazer aqui do seu trabalho. E aí como é que você vai realmente iniciar aqui o raciocínio para você escrever? No primeiro momento você precisa chamar essa tabela. A tabela ou o gráfico, o que você vai apresentar aqui na frente. Então, veja que os autores colocam, com base nos testes estatísticos expostos na tabela 2, sempre mencione o nome do gráfico, o nome da ilustração. Se for tabela 2, se for tabela 1, se for gráfico 1, se você estiver fazendo esse trabalho na norma da ABNT, o T de tabela, o G de gráfico, né, ou o Q de quadro, sempre ele vai ser maiúsculo. E aí você vai chamar essa tabela aqui, né, e você explica um pouco sobre do que trata essa tabela de forma rápida. E aí sim, depois você joga essa tabela. E aí a gente tá vendo aqui os dados, né, que você mostrou. E aí o que é que você vai fazer? Depois que você mostra os dados, aí agora sim, aqui abaixo você vai começar a discutir esse dado apresentado nessa tabela aqui. Essa discussão, pessoal, como é que vocês vão fazer? Você vai trazer os trabalhos que você citou no referencial teórico do seu estudo para tentar explicar os seus dados. Você vai começar a comparar com os artigos, escrevendo se os seus resultados eles confirmaram ou eles divergiram dos resultados de pesquisas anteriores. Vamos ver aqui como foi que eles fizeram. Eles dizem o seguinte, olha, a literatura aponta que as redes sociais permitem que seus usuários participem, contribuam, promovam, propaguem, opinem e discutam conteúdo e informações de maneira bilateral, de maneira muito rápida. Veja que ele cita aqui uns autores e esses trabalhos, eles não são trabalhos que não foram citados nesse estudo aqui. Eles já foram citados aqui anteriormente. São trabalhos que fazem parte do seu referencial teórico. E aí você vai comparar o seu dado com esses trabalhos aqui. Se o dado do seu trabalho, ele confirma ou não o que esses autores dizem. Se a gente for pesquisar, só para título de exemplo, se a gente for pesquisar aqui esse autor, então vamos dar uma olhadinha, nós estamos aqui na página 11, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui e localizar, você vai ver que esse trabalho, ele já foi citado anteriormente. Então, eu tenho aqui, olha, está aqui ele.
E aí foi exatamente quando os autores falaram engajamento. Eles trouxeram, ele disse assim, onde as percepções se espalham rapidamente. Olha, já trouxe o autor. Então, quando você vai interpretar aqui na página 6, então quando você vai interpretar um dado, você vai utilizar os trabalhos que você já citou no referencial. No referencial teórico, você não precisa ficar procurando trabalhos inéditos para discutir esse resultado. Você vai usar o que você tem. E aí os autores continuam. Ainda, o engajamento é traduzido na forma de compartilhamento e recomendações. Mais um reforço para o que ele está dizendo aqui, falando sobre essa questão do compartilhamento de mensagens, né? E aí eles trazem esse autor, se a gente for olhar, ele foi citado sim anteriormente, né? Você não vai colocar exatamente a mesma citação que você botou lá no referencial teórico, você vai escrever de forma diferente, mas é o resultado que aquele trabalho anterior já encontrou. E aí você volta aqui, ó, se eu voltar, eu percebo que aqui na página 6, ó, ele já tinha citado esse trabalho aqui, né, falando sobre exatamente essa questão do engajamento. Aqui eles colocaram, olha, para o autor, né, os autores, o engajamento no ambiente virtual pressupõe a aprendizagem sobre os produtos, o compartilhamento de informações e experiências. Então, ele aqui já reforçou o que ele tinha dito anteriormente. E aí, quando você traz esses autores, que eles foram citados no referencial teórico, o que é que você precisa fazer? Você precisa dizer se o seu dado que você encontrou, ele confirma ou não o que esses autores falaram sobre o assunto. Né? E aí veja que os autores colocam o seguinte, os autores do artigo aqui, né? Exatamente o que foi percebido no anúncio com humor, por meio de um maior número de compartilhamentos da mensagem. Ou seja, o que nós encontramos, o que você encontrou nesse trabalho, ele que você está fazendo, ele confirma o que os autores já tinham falado anteriormente sobre aquele assunto ou ele diverge? Nesse caso aqui, eles confirmaram, por isso que eles colocaram exatamente o que foi percebido no anúncio com humor, por meio de um maior número de compartilhamento de mensagens, né? Então, o que eles encontraram no trabalho é exatamente o que os outros trabalhos também já vinham encontrando, né? Quando a gente vai descendo, pessoal, aqui, para a gente dar uma olhada, a gente vai perceber que a lógica vai ser essa, né? Você vai escrevendo de forma que você consiga transformar esses dados que você coletou em informações que contribuam para que o estudo chegue no seu objetivo, chegue a uma conclusão, né? E aí a gente vai entrar aqui num ponto, a gente pode pegar esse ponto aqui que está nessa página 14, né? E aí a gente vai ver o seguinte, eles vão apresentando os dados, então veja que alguns eles trazem aqui, no caso, uma figura, você pode trazer o gráfico, você pode trazer uma tabela, você vai vendo o que é que fica melhor para você apresentar, né? E aí aqui nesse ponto eles dizem o seguinte: analisando as diferenças entre o efeito do humor nas atitudes sobre a propaganda e nas atitudes sobre a empresa, é possível identificar que em ambos os casos os participantes responderam de forma mais positiva aos anúncios que tinham o humor incongruente em comparação àquelas expostas ao anúncio sem humor. Há respaldo na literatura para esses achados, ou seja, você coletou os dados, você encontrou uma determinada coisa e na literatura, quer dizer, no referencial teórico que você já trouxe, existe um respaldo para isso. Poderia não ter. Poderia não ter. Poderia os trabalhos que você tivesse citado na revisão de literatura ter apresentado um resultado totalmente diferente do que você encontrou aqui. Não tem problema. Se você encontrar diferente, você vai dizer, certo? Você coloca que o seu resultado ele é divergente, né, dos achados na literatura. Né? Pois fulano de tal, os trabalhos de fulano e cicrano tinham encontrado isso e aquilo. No entanto, nesta pesquisa foi identificado outra situação e aí você relata. E aí aqui eles estão dizendo que o que eles encontraram há respaldo na literatura para esses achados dele. E aí eles dizem: os efeitos do humor na propaganda são conhecidos, especialmente no que tange a formação da atitude do consumidor. Tá aqui os trabalhos citados. Então, esses autores aqui anteriores, que já estão no referencial teórico, eles tinham dito que existe um efeito de humor na propaganda, certo? Tipo assim, os consumidores respondem de forma mais favorável àquelas propagandas que têm um humor,
né, do que aquelas que não têm, certo? Então você vai trazendo isso, né, e vai discutindo e comparando com os trabalhos. Quando os autores eles chegam aqui no final, então aqui quando eles fecham essa parte do resultado, eles colocam o seguinte: nesse sentido, os resultados aqui engendrados, além de encontrarem subsídio na literatura visitada, ou seja, aquela literatura que eu já citei, que já está lá no meu referencial, confirmam que o uso do humor incongruente tem efeitos sobre a efetividade das propagandas no contexto das redes sociais. Então, o que a gente viu aqui é que confirmou o que os trabalhos diziam, né, sobre esse ponto. Eu quero que vocês percebam que os autores, eles fizeram aqui a discussão, né, na discussão final, uma discussão geral, eles separaram, certo? Eles criaram um ponto aqui, dentro da análise dos resultados, e fizeram essa discussão geral. Mas se você quiser fazer abaixo do último resultado, também dá certo. Você vai seguindo essa lógica em todos os resultados, né? E aí, quando você terminar todos os resultados, você vai fazer essa discussão geral, mas dentro daquele mesmo ponto, análise e discussão dos resultados. Mas aqui eles separaram que pode ser uma opção também. E aí, o que é que você vai escrever aqui? Para você poder fechar essa discussão. Depois de tudo que vocês viram, né, no trabalho de vocês, como é que vocês interpretam esses resultados? Então, eles colocaram o seguinte: observa-se, diante da discussão acerca da confirmação das hipóteses, que a efetividade do humor nas propagandas, em termos de engajamento, atitude, intenção de compra, também se confirmaram no contexto das redes sociais, porque esses autores aqui estudaram no Facebook, né? Então, eles confirmaram que para as redes sociais isso também funciona. E aí você vai fazer uma espécie de discussão aqui do que você encontrou de uma forma geral, né? Eles colocam o seguinte: o humor incongruente pode ser um caminho para desenvolver esses relacionamentos. Então pense, o que os seus resultados sugerem? O que é que você acha que isso daí realmente significa? Isso daqui, pessoal, é a interpretação dos resultados. Ou seja, você apresentou seus resultados ali nas tabelas, nos gráficos, nas figuras, né? Depois você comparou esses dados com a literatura que você escreveu no referencial teórico, né? E agora você vai interpretar. Então, o que é que você acha que isso daí realmente significa? E aí você percebe que eles colocam: neste tocante, os achados dessa pesquisa reforçam que não é suficiente usar humor na propaganda, sendo necessário escolher qual tipo de humor é o mais efetivo para cada público e adequar linguagens, imagens e contexto de maneira a se conquistar o engajamento do público, suas atitudes e intenção de compra. Os resultados, e aqui eles finalizam, né, colocam: os resultados aqui engendrados permitem dizer que propagandas sem conteúdo atrativo, no caso do humor que eles estudaram, tendem a passar despercebidas, sendo as mensagens engraçadas, curiosas e inusitadas geradoras de emoções positivas, tornando-se capazes de conduzir comentários e compartilhamentos nas redes sociais. Então é isso, eles fazem essa discussão aqui, uma interpretação, né, geral do que eles encontraram. E aí no finalzinho eles colocam: os achados aqui discutidos apresentam um panorama acerca da efetividade das propagandas no contexto das redes sociais, colocando o humor como ponto de partida para chamar a atenção do público, em especial das mulheres, contribuindo para a formulação de suas atitudes, intenção de compra e ainda conquistando engajamento. Então você fecha esses resultados antes de você ir para as considerações finais. Então esses 3 pontos é muito importante. Apresente seus resultados, compare com os estudos anteriores e depois faça essa interpretação. O que é que você consegue extrair? Depois de tudo que você viu, como é que você pode resumir os principais achados que você encontrou? Quando a gente vem para um segundo exemplo aqui, você vai perceber que nesse artigo aqui, a forma de organização, ela ficou um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele é um artigo qualitativo, certo? Então, não é uma pesquisa feita com muita gente, é uma pesquisa feita com pouca gente, né? Um artigo com dados coletados por meio de entrevista. Na pesquisa qualitativa, geralmente,
a gente faz uma coleta de dados por meio de entrevista. Então, eu tenho no início do trabalho, eu vou ter aqui aquele mesmo formato, né, que eu já mostrei para vocês. Aqui eu usei esse daqui para mostrar para vocês a estrutura onde ficaria esses resultados. Então, você tem aqui a introdução e lá na página 15, você vem com os resultados e análises, né? Aqui, que é exatamente essa parte que a gente está estudando hoje. Então, eles iniciaram falando um pouco sobre conteúdo, que é algo que você pode fazer. Tente dar uma resumida, né? Não precisa falar muita coisa, mas também não é interessante você entrar assim de cara já botando uma tabela. Certo? Uma tabela, um gráfico, não é bom. Você fale um pouquinho, né, sobre o assunto aqui, e aí, como esse artigo, ele é um trabalho qualitativo, então ele não vai ter tabela, não vai ter gráfico. Por quê? Porque você vai analisar no trabalho qualitativo a fala dos entrevistados. Então, o meu dado, ele não é um dado numérico, ele é, no caso, palavras que eu vou estar interpretando aqui, né, dos respondentes da minha pesquisa. E aí, pessoal, a gente pode perceber que como é que eles vão fazer aqui? Eles vão falar, tá certo, sobre o assunto. Então, eles vão começar falando sobre valor. Vai falar aqui sobre os valores, então perceba que ele traz os autores, né, falando um pouquinho sobre valores. Se a gente for atrás, a gente vai ver que esse artigo ele já foi mencionado anteriormente. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui, por exemplo, o Mendes, ele está aqui citado, né, na página 15, mas perceba que ele já foi citado, olha, desde a página 7. Né? Então, o 7, a gente estava aqui no tópico de referencial teórico. E esses autores, eles já tinham aparecido aqui. Então, ele vai ser resgatado aqui na discussão, né? Para falar um pouquinho aqui sobre o assunto. E aí, eu já trago o quadro aqui com a fala desses respondentes. Perceba que a gente não coloca o nome do respondente, né? A gente precisa, no caso, preservar essa identidade dessas pessoas que participaram da nossa pesquisa. Você pode fazer esse quadro, você pode colocar também os trechos, tá certo, de fala dentro do trabalho mesmo, dessa sessão, colocando os trechos de fala, né? Eu tenho até um vídeo aqui, eu vou deixar sinalizado aqui em cima, um vídeo que eu mostro como você colocar esses trechos de entrevista, né, dentro aqui da parte de resultados. Então, eles trazem, e aí aqui eles já fazem a discussão e a interpretação. Então, diferente daquele primeiro artigo que a gente analisou, eles não vão fazer nada separado, eles vão fazer logo tudo aqui. E aí eles dizem: percebe-se que para os docentes existem valores positivos que dizem respeito ao envelhecimento, sendo estes guias para o comportamento no cotidiano. Então, trouxe Freitas, né? Entretanto, valores negativos na instituição também são mencionados. E aí ele mostra aqui, conforme a fala do respondente R3. Então, criou o código, né, e colocou aqui a fala do respondente R3. Aqui na sequência ele diz, né, conforme expresso na fala de alguns participantes, por mais que a instituição possua valores positivos, é preciso deixar claro que, por ser uma instituição privada, além de valores éticos e morais relacionados à idade, a instituição também visa o lucro, deixando algumas vezes valores de lado devido ao custo financeiro de docentes com mais idade. E aí, pessoal, percebam que eles estão fazendo a interpretação logo aqui. Então, eles trazem o dado, eles trazem os autores e você já interpreta. Quer dizer, o que é que aquele dado realmente significa? E aí você já mostra isso daí aqui, né? Aqui na sequência a gente vê. É importante salientar que para fazer com que mensagens e comportamentos sejam rapidamente repassados, então isso aqui está no estudo de quem? No estudo de Mendes e esse outro autor, 2001. É fundamental que os valores sejam conhecidos por todos os seus membros e pela comunidade externa. E aí vamos ver o que eles falaram sobre isso. Apresenta as falas, né? Apresente os resultados, e aí ele diz: além do não conhecimento de valores institucionais, especialmente ligados ao processo de envelhecimento, o respondente R7 destacou a não valorização do professor. E aí ele traz esse dado aqui para confirmar, né, que o respondente 7 realmente falou isso, né? Você apresenta isso. Traga os autores, né? De acordo com Freitas, traços da cultura nacional podem ser encontrados nas organizações, influenciando a cultura organizacional. E aí depois ele traz esse trabalho de Torres, que também já está citado anteriormente.
certo? Então, pessoal, a sequência que eles vão fazendo é sempre essa, né? Você vai trazendo esses quadros com os resultados, mas como eu disse, pode colocar esses trechos também ao longo dos parágrafos, não tem problema, né? Então, você vai ver qual é a forma que fica melhor. E aí, quando você terminar aqui esses resultados, se a gente for perceber aqui, por exemplo, no meio dos resultados, você vai ver que eles continuam fazendo aqui nessa mesma sequência, né? Apresenta o resultado, traz os autores e faz a interpretação, certo? Então veja que tem vários parágrafos aqui, né, com interpretação que eles estão fazendo do resultado, até você chegar até no o fim, né? Que no caso aqui eles terminaram aqui nesse ponto, certo? Então assim percebe-se que a divulgação de políticas relacionadas ao processo de envelhecimento, tanto na instituição alfa quanto gama, deve ser ampliada e focada, né? Pois os que estão passando por esse processo não ficam sabendo ou não se atentam a essas informações devido ao grande volume de notícias recebidas sobre outros assuntos. Então, eles finalizam aqui e aí vem para escrever realmente aqui o próximo ponto, né, que é o ponto das considerações finais. Ok, pessoal, então espero que vocês tenham compreendido, né, aqui mais ou menos assim, ter uma ideia, né, de como é que vocês podem escrever a parte de resultados e discussão do trabalho de vocês, ok? Um grande abraço e até terça-feira.